Olá, minhas queridas, tudo bem? Eu sou a Márcia Lários e estou aqui com vocês no capítulo 4 do livro de Atos. Olha que coisa maravilhosa e que bom que a gente pode contar com você aí do outro lado, né? Que sempre está pertinho conosco, nos acompanhando em cada um dos nossos vídeos. Isso é maravilhoso. Você tem nos ajudado muito a que a palavra do Senhor chegue a lugares assim que eu e as minhas irmãs sozinhas não conseguiríamos. E você tem sido esse canal de bênçãos do Senhor na vida de tantas outras pessoas. Amém por isso. E aqui no capítulo 4 do livro de Atos, né, Jesus, ele foi perseguido todo o tempo, a gente passou pelos evangelhos aí, ele ensinava, ele pregava, e em todo momento os líderes do Sinédrio, eles perseguiram a Jesus, e isso estava acontecendo agora com os seus apóstolos, né, Pedro e João. Depois da morte de Cristo, antes dele ressuscitar, Cristo apareceu aos seus discípulos, eles ficaram um tempo assim, meio que perdidos, achando que talvez o Senhor Jesus tivesse escolhido eles errados, tentaram até voltar a ser pescadores. Jesus mais uma vez apareceu para eles na praia, fez um banquete para eles ali, e ali ele confrontou Pedro, para que Pedro olhasse para dentro deles e visse como estava a situação do seu coração. Jesus perguntou para Pedro 3 vezes: Pedro, você me ama? E Pedro respondeu: Jesus, eu te amo. Mas Jesus dizia: você me ama acima de todas as coisas? E Pedro olhava para ele. Pedro tinha acabado de negar, então Pedro sabia, que Jesus sabia que ele o amava, mas não com esse amor total. E aí Jesus reafirmou o propósito daquilo que foi chamado, que ele chamou Pedro, né? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, apesar de tudo aquilo que aconteceu, ele não foi um erro. Jesus não errou ao chamá-lo a ser pescador de homens, assim como os outros discípulos. E Pedro ali era a pessoa que, de uma certa forma, todos seguiam, né? Então era importante que Jesus mostrasse para ele, reafirmasse a identidade dele, para que daí no livro de Atos eles conseguissem caminhar em unidade. Aí veio lindamente, maravilhosamente Pentecostes, aonde através de uma pregação de Pedro, várias pessoas se convertem ali. Eu acho que 3.000 pessoas mais ou menos acreditam naquela palavra e se convertem. E aí chega aqui no capítulo 4, esse capítulo ele já começa assim, versículo 1. Enquanto Pedro e João falava ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Então Pedro continuava, ele e João continuava a fazer o que o mestre tinha mandado fazer. Só que agora ele não pregava só o evangelho, agora ele falava de algo que todo mundo viu acontecer. Ele dizia: olha, o mestre falou que ia acontecer e aconteceu. Ele falava sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Ele pregava sobre o arrependimento, sobre como que tudo aconteceu. E isso continuava enfurecendo os líderes ali, os líderes dos judeus ali, do Sinédrio, né? Isso continuava aborrecendo eles. E aqui no capítulo 4 eles contam pra gente, olha, versículo 3. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número de homens que creram mais perto de 5.000. Ou seja, as pessoas estavam escutando os discípulos falarem e elas estavam crendo naquilo. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam assim, eles falavam com propriedade tudo aquilo. E as outras pessoas não estavam gostando daquilo, né? Não estavam gostando do que eles estavam pregando. Então eles o prenderam. E aí, como já estava no final do dia, eles esperaram para o outro dia. No versículo 7 diz: mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Olha o que eles interrogaram. Com que poder ou nome de quem vocês fizeram isso? Aqui eles estavam dizendo a respeito da cura que Pedro e João, no capítulo 3, eles fez de um aleijado, né? Então eles estavam dizendo: com que poder que vocês fizeram a cura daquela pessoa? E aí Jesus diz, né? Aí Pedro diz, desculpa, irmãs, aí Pedro diz: com o poder do nome de Jesus.
somente o poder do nome dele, né? Então, ó, no versículo 10, saibam os senhores, a resposta de Pedro, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. E aí, olha que lindo como Pedro, no versículo 11, ele continuou. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e quem se tornou a pedra angular. A pedra angular, a pedra principal, era o nosso Senhor. Então Pedro não quis, né? Em momento nenhum ele disse que era algo, que ele fez alguma coisa por ele. Ele fez pelo nome, pelo poder que o nome de Jesus dava. Ele fez pelo poder que foi dado a ele, pela autoridade do nome de Jesus. Olha que coisa mais linda isso. E assim é conosco. Nós não fazemos nada por nossos nomes. Nós não temos, nós podemos, a gente pode vir aqui, amadas, e estudar para gravar o melhor vídeo. Mas se não for pelo poder do Espírito Santo que habita dentro de nós, o poder de Jesus sobre nós, sobre a nossa vida, esse vídeo não vai chegar a você e você não vai se sentir tocada. Porque nós temos de levar o evangelho, né? Assim como Jesus deu para os discípulos, é para nós hoje também. Mas o papel de tocar, de trazer aos pés da cruz, do papel de arrependimento, é de Jesus. É somente Ele. É por Ele e é para Ele, são todas as coisas. Então Pedro, nesse momento, isso é uma lição para nós também. Pedro não se colocou em evidência. Em momento nenhum ele diz que foi por ele ou porque Jesus estava sobre ele. Não, ele falou pelo poder do nome de Jesus. E é esse o único poder que salva. É o poder do nome de Jesus. Olha no versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Ou seja, aqui ele disse, é só pelo nome de Jesus. Não tem um outro nome. Olha o versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amadas, isso me alegra o coração, porque hoje nós andamos nos dias assim, que às vezes nós temos tanta influência de tantas coisas, e essas coisas, elas têm nos distanciado da imagem de Jesus. Às vezes nós colocamos os nossos olhos, às vezes por uma pessoa que está em ascensão, em ministério, ou às vezes em alguém, né, usado por Jesus, mas nós colocamos nossos olhos na pessoa. Mas o que alegra em meu coração é aqui dizer que os nossos olhos têm que ser voltados a Cristo. Nós temos que ter como referência o Senhor Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Porque o homem ele é falho. Nós buscamos a santidade todos os dias, mas nós somos propensos a um dia errar. E o nosso Senhor Jesus não, né? E o nosso Senhor Jesus, ele é imutável. Ele é quem nós devemos seguir todos os dias. É com Ele que nós devemos querer estar. É com Ele que nós devemos querer parecer. É com Jesus que nós temos que investir tempo do nosso dia, do nosso final de semana, do nosso meio de semana, do nosso feriado. Nós precisamos ter tempo ao Senhor. Nós precisamos calar todas as distrações para nós termos tempo com aquele que é o autor e o consumador de todas as coisas. Aquele que nos criou, aquele que deu a vida por nós. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor, de escutar a voz dele mediante a tantas vozes que gritam o nosso coração. A nós sermos ovelhas que escutam a voz do bom pastor, mas a ovelha, ela só escuta a voz do seu bom pastor porque ela conhece o seu bom pastor. Nós precisamos conhecer a voz de Cristo. E cada vez mais nós precisamos nos
parecer. As pessoas têm que olhar para nós, mesmo com a forma mais simples de nós dizermos, de nós falarmos, de nós pregarmos sobre a ressurreição, sobre a cruz. As pessoas olharem e ver Cristo na nossa vida e na nossa palavra. Isso a gente só consegue com a caminhada. Esses dias eu estava estudando sobre o livro de Provérbios, e lá em Provérbios fala assim: ensina teu filho no caminho que deve andar. Fala no caminho que deve andar e não o caminho que deve andar. Você não deve dizer uma direção para o teu filho. Você deve pegar na mão dele e falar: filho, este é o caminho. E quando a gente encaminha, a gente anda no caminho, as pessoas olham para nós e vê Cristo, e elas nos seguem porque elas veem Cristo na nossa vida. E isso é o que mais dá prazer em Cristo. É nós vivermos no caminho e nós resplandecermos a glória dele para que outras pessoas também vivam no caminho. Olha o versículo 18 que diz: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Eles liberaram Pedro e João, mas aqui disseram: não é mais para você falar em nome deles. Por quê? Porque eles temiam que aquilo fosse crescer e de novo saísse do controle deles. E isso tem acontecido na nossa vida. Às vezes, as pessoas vêm com um discurso muito bonitos, às vezes até fala sobre a Bíblia, mas ela não fala sobre o autor e o consumador da Bíblia. Ela fala textos soltos, mas ela não diz sobre aquele, o porquê a Bíblia está sendo escrita, que é Jesus. Então nós precisamos cada vez mais colocar Jesus na nossa vida, porque o diabo hoje ele tenta essas artimanhas, como ele tentou lá com os líderes do Sinédrio, fazer com que Pedro e João não falassem mais o nome de Jesus. Ele tenta hoje nos nossos dias, ele tenta distrações, ele tenta fazer com que a gente se afaste da palavra, se afaste da intimidade com o Senhor. Então, em nome de Jesus, eu quero liberar isso para sua vida. Nunca se afaste do seu secreto com Deus, nunca se afaste daquilo que Jesus lançou sobre a sua vida. Cuidado, cuidado. Quando o Satanás ele não te para, ele te acelera. Então cuidado com as distrações que ele tem lançado sobre a sua vida, porque o Senhor, nosso Deus, ele não torna as coisas pesadas. Ele não torna os nossos dias pesados. Ele quer uma caminhada leve conosco. E é o nome dele que nós temos que todos os dias dobrar o joelho e dizer: Senhor, venha sobre cada um de nós. Às vezes a gente fica preocupado em agradar as pessoas, às vezes, e nessa preocupação a gente fica com medo, dependendo de como a gente vai falar coisas do Evangelho. Amados, nós temos que tratar todo mundo com amor e com carinho. Quando é um assunto muito delicado, que você pode afastar a pessoa do Evangelho, pede àquele que habita dentro de você, aquele que Jesus disse que vai te conduzir nos caminhos, enquanto ele ainda não voltar, pede ao Espírito Santo sabedoria e discernimento, mas não deixe de falar a verdade. Porque quando nós deixamos de falar a verdade, nós um dia seremos cobrados por isso. Porque às vezes, por mais que pode parecer doloroso, mas as pessoas precisam ser confrontados, porque pecados têm que ser confrontados. E nós não podemos ser condizentes. Nós precisamos ter a empatia e o amor do Espírito Santo em nosso coração, para que com ousadia nós dizemos a verdade para as pessoas. Amém? Que o Senhor possa estar conosco em todos os momentos, né? Bem, depois que Pedro e João eles foram libertos, eles voltaram até os outros, né? Os outros discípulos, contaram tudo o que aconteceu e eles oraram, né, juntos ali, por toda a situação, por toda a questão da perseguição. O que isso me ensina? Nós precisamos ter uma rede de apoio nos nossos dias difíceis. Nós precisamos ter com quem pedir apoio em oração, com quem chegar e contar e saber que a pessoa não vai sair falando do que a gente contou, ela não vai simplesmente ou nos dar um mau conselho, não, ela vai chegar e vai falar assim: vamos orar, vamos, né? Olha que lindo o versículo 29. Agora, Senhor, a oração deles, o final da oração dos discípulos, né? Ele diz assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Eles não pediram: Senhor,
tira eles do nosso meio, Senhor. Não, Senhor, considera lá, o Senhor sabe de tudo, mas nos capacita a continuar andando, a continuar proclamando a sua verdade. E é isso que nós precisamos. Senhor, o Senhor sabe todas as nossas circunstâncias. Nos capacita a continuar proclamando a tua verdade sobre todas as coisas. Que nada e nem ninguém venha nos tirar desse lugar de secreto. Amém? Do versículo 32 ao versículo 36, minhas amadas, bem rapidamente eu quero ler todo esse versículo. Por quê? Porque aqui nasce a igreja. Aqui é um exemplo de como, aqui fala, nos diz como a igreja começou e como era a vida dentro da igreja. Olha que lindo. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Ninguém considerava unicamente como sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou as casas vendiam e traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Olha que lindo. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significava encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Eles não consideravam eles consideravam todos. A dor de um era a dor de todos. Às vezes, esse é um princípio que algumas das nossas igrejas precisam aprender, mas esse é um princípio que, acima de tudo, tem que estar dentro do nosso coração, porque nós somos igreja. Então isso tem que estar dentro do nosso coração. Essa empatia, essa vontade, esse temor em ajudar o próximo, as pessoas que estão necessitadas, né? Com tudo aquilo que Deus nos deu, porque tudo é de Deus. A nossa capacidade, a nossa sabedoria, tudo é do Senhor, tudo veio do Senhor. Então nós precisamos colocar tudo que Deus nos deu em prol ao reino. E eu deixo aqui o meu coração para vocês, e eu te agradeço porque eu sei que o transbordar de Deus através da vida de cada uma de vocês tem sido enorme, assim como tem sido através da minha vida, e primeiramente em mim e depois nas pessoas que estão ao meu lado. Que o Senhor Jesus esteja com vocês em todos os momentos, que vocês vejam que não há uma circunstância maior do que o nome daquele que nos criou, daquele que nos amou primeiro, que nos resgatou, que nos remiu dos nossos pecados, e que nele foi concluído toda a redenção, e que através dele os nossos pecados foram perdoados. Um grande beijo, minhas amadas. Fiquem com Deus.